Nessa aula vamos falar sobre arrefecimento em bocais, especificamente em motores foguete a propelente líquido. Vamos considerar apenas o caso de motor foguete líquido bipropelente. O caso monopropelente geralmente são motores menores e operam a temperaturas mais baixas. Tanto o fluxo de oxidante quanto o combustível podem ser usados para o resfriamento do bocal antes de ser admitido na câmara de combustão. Isso é conhecido como arrefecimento regenerativo, uma vez que calor é recuperado pelo líquido, diminuindo as perdas de calor. No entanto, mesmo que todo o calor fosse recuperado, ainda haveria perdas termodinâmicas em função da irreversibilidades na transferência de calor. Ou seja, perda de potencial para realizar trabalho. Em geral, o fluxo de combustível é usado para arrefecimento. Isso acontece por dois motivos principais. Combustíveis tendem a ter um calor específico maior, então mais calor pode ser absorvido para a mesma diferença de temperatura, ΔT, do fluido de arrefecimento. E também vazamento de um fluxo de oxidante em um gás de combustão rico em combustível pode levar ao surgimento de uma chama que pode causar uma falha catastrófica. Enquanto o vazamento de um fluido de combustível no mesmo ambiente é inerte. A exposição de metais a oxigênio ou oxidantes fortes pode acelerar corrosão química ou até mesmo provocar ignição. No entanto, existem exceções onde o oxidante é usado como fluido de arrefecimento. Aqui é mostrado um arranjo típico. Temos aqui uma bomba de oxidante, uma bomba de combustível, uma válvula de controle e os canais de arrefecimento. Veja que o oxidante vai diretamente para a placa injetora, enquanto o combustível passa antes através de canais de arrefecimento, resfriando o bocal, antes de entrar na placa injetora. O combustível a alta pressão é conduzido por canais estreitos nas paredes do bocal e câmara de combustão, onde o calor é absorvido e então levado até a placa injetora. Como vimos anteriormente, a região da garganta tem o maior fluxo de calor. Então, usa-se uma válvula de controle para desviar parte do fluxo de combustível diretamente para a região imediatamente posterior
a passagem dos gases de combustão pela garganta. Uma construção típica dos canais de arrefecimento é mostrada abaixo. Na figura são indicados os canais de arrefecimento, o metal estrutural e uma banda de fechamento de tungstênio cobre. Temos o lado do gás e o lado do fluido. A parte da estrutura que suporta a maior parte do carregamento é fresada com canais longitudinais de profundidade e largura variáveis, com a finalidade de obter velocidades variáveis de acordo com a necessidade. E uma camada fina condutora de liga de cobre é adicionada por brasagem na parte interna, em contato com o gás. Vamos falar sobre algumas considerações de projeto. Dois aspectos precisam ser verificados no projeto do sistema de arrefecimento. O fluido de arrefecimento deve ter suficiente capacidade térmica para absorver a carga calórica sem exceder uma temperatura crítica. Que pode ser um limite de decomposição química, craqueamento térmico no caso de hidrocarbonetos, ou o ponto de ebulição. Embora com cuidado, a ebulição possa ser explorada em função de elevada capacidade de absorção de calor relacionada com a mudança de fase. Vamos supor que Q-loss é a perda de calor total do gás calculada. Como vimos anteriormente, essa perda está entre 1 a 3% de m.cp/Tc. Mas para foguetes menores. Suponha que apenas combustível é usado como fluido de arrefecimento, com uma vazão máxima m.f. A razão oxigênio sobre combustível é definida como O sobre F é igual a m.O sobre m.f, que é igual a m total menos m.f sobre m.f, e, portanto, m.f igual a m dividido por 1 mais O sobre F. Se o combustível líquido tem um calor específico Ccool, o aumento de temperatura ΔT da entrada à saída do circuito de arrefecimento será dado por Qloss igual a m.f Ccool ΔT. m.cp/Tc, Qloss sobre Q total, vai ser igual a m sobre 1 mais O sobre F Ccool vezes ΔT, de onde obtemos ΔT igual a Qloss sobre Q total vezes Cp sobre Ccool, que multiplica 1 mais O sobre F vezes Tc.
o valor de ΔT não deve exceder certos limites. Por exemplo, considere que QLOS sobre QTOT é igual a 0,02, CP sobre CQ igual a 1, O sobre F igual a 4 e TC igual a 3000 Kelvin. Obtemos ΔT é igual a 0,02 vezes 1 vezes 1 mais 4 vezes 3000, que é igual a 300 Kelvin. Esse valor pode ser aceitável ou não, dependendo do caso. Para um oxidante criogênico, provavelmente seria ok. Já para um hidrocarboneto que fosse admitido a 300 Kelvin, a temperatura na saída seria em torno de 600 Kelvin. O que poderia estar acima do limite que garanta estabilidade química. Outro item que deve ser considerado no projeto é que o fluxo de calor local na região mais crítica, garganta, deve ser suficiente para evitar a decomposição ou até mesmo ebulição no ponto de contato do líquido com a parede. A situação térmica é esquematizada na figura abaixo, que mostra um corte através da parede do canal em contato com os gases quentes de combustão. Aqui temos temperatura no eixo das ordenadas e posição no eixo das abscissas. Você vê o perfil de temperatura passando do lado do gás até o lado do líquido através da parede que separa os dois. Essa seria a parede entre o canal de arrefecimento e o gás. TAW, que é a temperatura adiabática de parede, é mostrada com uma linha pontilhada, pois sabemos que não corresponde à temperatura real do gás, mas é a força motriz da transferência de calor. O fluido de arrefecimento longe da parede encontra-se a temperatura TL. Abaixo da temperatura da parede em contato com o líquido TWC. Uma vez que Q é igual a HL, que multiplica TWC menos TL, onde HL é o coeficiente de transferência de calor por convecção do lado do líquido. HL pode ser calculado a partir da fórmula de Bartz, usando as propriedades do líquido. O mesmo fluxo de calor é fornecido pelo lado do gás, de acordo com Q igual a Hg, que multiplica TAW menos TWH, onde Hg é o coeficiente de convecção do lado do gás. E TWH
é a temperatura da parede do lado do gás. Ainda, o mesmo fluxo de calor é estabelecido através da parede por condução. Portanto, Q igual a K, que multiplica TWH menos TWC dividido por delta, onde K é a condutividade térmica da parede e delta é a sua espessura. Podemos reescrever as três equações anteriores da seguinte forma. TAW menos TWH é igual a Q sobre HG, TWH menos TWC é igual a delta, que multiplica Q sobre K, TWC menos TL é igual a Q sobre HL. Somando as três equações e cancelando os termos, temos TAW menos TL é igual a 1 sobre HG mais delta sobre K mais 1 sobre HL, que multiplica Q, ou Q é igual a TAW menos TL dividido por 1 sobre HG mais delta sobre K mais 1 sobre HL. Podemos usar essa última expressão para calcular as temperaturas intermediárias TWH e TWC. O denominador é a resistência térmica do circuito em série formado pelo gás, parede e líquido.